A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, estamos aqui para trazermos uma porção da palavra de Deus que hoje irá nos edificar. Eu sou Rita de Cássia Branco Silva, congrego aqui na Igreja Evangélica da Paz, situado na rua Silva Jardim 503, no bairro do Macuco, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Senhor, para invocarmos o Teu santo nome, Senhor, e que, Senhor Jesus, Tu tenhas ido à frente de todos os propósitos que Tu tens nas nossas vidas, ó Deus. Abençoa o ouvinte, abençoa a sua família, a sua casa, abençoa, Senhor, aqueles que estão precisando dessa palavra, que só possa, ó Deus, em nome de Jesus, tocar nos corações das pessoas, para que venham entender a palavra pura, cristalina do Teu reino, Senhor. Eu oro e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é a plenitude da divindade. O versículo é Colossenses capítulo 2, versículo 9. Diz assim a santa palavra de Deus: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós vamos aprender por meio deste texto sagrado acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo. Para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não temos dificuldade em crermos na sua divindade. Porém, para os céticos e os inquiridores deste mundo, a divindade de Jesus sempre foi algo muito questionado através da história. E mesmo o judaísmo, que serviu de matriz para o cristianismo no seu começo, não aceita a divindade de Jesus, bem como outras grandes religiões orientais. Todavia, o trabalho de convencimento das pessoas, sejam elas de qualquer religião, é feito por meio do Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus, pois é a própria palavra de Deus quem declara que Jesus Cristo é Deus. Oh, glória! A plenitude da sua divindade o revela como Deus verdadeiro. Vamos ler em 1 João 5, versículo 20. 1 João, capítulo 5, versículo 20. A santa palavra diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele é plenamente Deus. Ele não é 50% Deus e 50% homem, não. Ele é 100% Deus e 100% homem. Nele habita toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude é oriunda da palavra grega pleroma, que fala de totalidade. Então, Jesus Cristo é totalmente Deus, glória a Deus. A palavra plenitude é derivada também de pleno, e pleno significa algo completo, inteiro. Portanto, Jesus Cristo é plenamente Deus, completamente Deus, inteiramente Deus. Por isso que o apóstolo João não teve dúvida em dizer: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, glória! Aleluia! No outro texto, em João 20, dos versículos 24 a 28. Vamos ler mais um versículo. Agora é João. Vamos ler em João, capítulo 20, dos versos 24 a 28. Diz assim a santa palavra: quando Jesus apareceu aos discípulos,
E aqui fala da incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Até o cético e racional Tomé se rendeu a esta verdade. Quando reconheceu Jesus como Senhor e Deus, disse: Senhor meu e Deus meu. Que nós não sejamos incrédulos iguais Tomé, né, meus irmãos? Nós cremos pelos olhos da fé. Amém. Em Romanos 9, versículo 4 e 5, Paulo, o maior fariseu convertido que já existiu, descreve a herança judaica e a Cristo como Deus, dizendo assim, na palavra: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Que palavra, não, irmãos? Vamos mais um texto. Tito, capítulo 2, versículo 3. Tito, capítulo 2, versículo 3. Desculpa, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Diz a palavra: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, mesmo Paulo, fariseu, convertido, o chama de grande Deus e Salvador, dizendo: aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais um texto para nós meditarmos. É João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 30. Nós estamos falando da plenitude da sua divindade, o revela como um Deus verdadeiro. João 10, versículo 30. É bem curtinho e diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus declarando: eu e o Pai somos um. O próprio Jesus revela a sua identidade dizendo: eu e o Pai somos um. Ele é o mesmo eu sou que apareceu a Moisés na sarça ardente, quando diz: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos ler isso em Êxodo 3:14. Êxodo 3:14. Diz assim a palavra, Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Um outro texto está em João 8, versículo 58. 8:58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes
que Abraão existisse, eu sou. Que lindo e maravilhoso Jesus. Vamos continuar lendo, afirmando Jesus, eu sou. Leia também, vamos ler também, João 6, 48. João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Em João 8,12, Jesus diz, falou-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que bênção! João 10, versículo 9 e 11. João 10, versículo 9 e 11. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos ler mais um texto em João 25. Disse-lhe Jesus, João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, glória. João 14, 6. Esse todo mundo conhece, João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Glória a Deus por estas santas palavras. Então, o próprio Jesus revela a sua identidade. Então, nós estudamos a plenitude de sua divindade, o revela como Deus verdadeiro. Agora nós vamos estudar Jesus Cristo, compartilha conosco da sua plenitude. Olha que maravilha, irmãos. Jesus Cristo compartilha conosco da sua plenitude. Vamos ler em João capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. O apóstolo Paulo está afirmando, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. E ainda Pedro, nós vamos ler agora em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vamos ler. 2 Pedro, um pouquinho só, já acho. Oi. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, nós vimos aqui o apóstolo João, afirmando da sua plenitude e graça, que temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, e ainda Pedro, né? Pedro falando que nós temos recebido das suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Glória a Deus. Vamos agora ler Romanos 15, 29. Romanos capítulo 15, versículo 29. Diz assim: E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Que bênção! Em Romanos 5, 15 e 29, o apóstolo Paulo prometeu visitar os crentes de Roma com a plenitude da bênção de Cristo. Muito bem, Senhor Jesus, obrigada por essas palavras. Efésios, capítulo 1, versículo 23, diz assim: que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Paulo aqui ainda afirma que a igreja é a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Outro texto, em Efésios, capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, em Efésios 3,19, está escrito que devemos conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos ler ainda Colossenses 1, capítulo 1, versos 15 a 19. Vamos lá. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais... Isso. Efésios... Não, desculpa. Efésios 3, desculpa, irmãos. 3, 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, está escrito que devemos conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Já lemos, vamos de novo aqui. É Colossenses, capítulo 1, dos versos 15 a 19. Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E concluindo o que nós estudamos aqui, vamos fechar com Efésios 4, 13. Efésios 4, 13. Fala da unidade da fé. Vamos lá. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós concluímos dizendo que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, procurando o nosso aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Glória a Deus. Essa é a palavra que hoje nós meditamos. Sobre a plenitude da divindade. Falamos da plenitude de sua divindade, o revela como Deus verdadeiro,
e que Jesus Cristo compartilha conosco da sua plenitude. Que essa palavra venha encher o seu coração de alegria, que essa palavra venha trazer vida no seu coração. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu te agradeço pela Santa Escritura. A tua palavra de Deus nos enche de alegria, transborda os nossos corações, porque Jesus, ele é da sua plenitude, meu Pai, e ele compartilha conosco, Senhor, de toda a sua plenitude. Isso é uma maravilha, Senhor. Senhor, se tem alguém que não conhece o teu nome, que só possa adentrar neste momento, nesse coração, tirando o coração duro de pedra, colocando o coração de carne dentro desse coração de carne, o teu Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó, meu Deus, que essa palavra venha trazer vida nos corações dos amados irmãos e irmãs que estão escutando, que essa palavra venha frutificar, que nós possamos, ó Deus, tomar posse dessa palavra, que Jesus Cristo compartilha conosco da sua plenitude. Eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém.